Olá pessoal, eu sou Valdívio da Costa Paixão Júnior, mas todos me conhecem como Coronel Paixão, né? Eu sou nascido em São Paulo, né? Tenho 5 irmãos, na verdade 4 mulheres, 4 irmãs e um irmão, né? O meu pai é militar da Força Aérea, né? E é onde um dia eu vim buscar essa inspiração para ser um militar de carreira e depois me tornar um coronel da Força Aérea. A minha mãe sempre foi do lar, uma pessoa maravilhosa, né? E com uma vida muito, muito positiva, né? Então, eu na verdade, nasci em São Paulo, né? Em 65, né? Hoje eu tenho 55 anos. Por conta de muitos irmãos e de meu pai naquela época ter sido soldado, ter sido cabo e depois sargento, sempre foi uma vida sempre com algumas dificuldades, porque era muita gente, muitos irmãos, mas sempre meu pai e a minha mãe sempre pregando muito forte que a nossa família sempre tinha que ser muito unida. Era muita gente, né? Nós éramos 8 para sentar numa mesa, mas sempre eles pregaram para a gente muito a questão da união, né? Que a gente sempre fosse muito unido. Eu estudei desde pequeno e a minha vida inteira em escola pública, em São Paulo, né? Já peguei a escola pública com algumas dificuldades, né? Com algumas dificuldades para a gente poder estudar e ter mais conhecimentos. E eu fui estudando, né? Quando tinha mais ou menos uns 13 anos, 13 para 14 anos, né? Eu sempre fui atleta, sempre me destaquei muito no desporto. Tive uma oportunidade de fazer um teste no São Paulo Futebol Clube, aquela época onde também fazia teste, por exemplo, o Miller, que veio a ser jogador de seleção brasileira e tudo mais. E como naquele momento me foi questionado que se eu fosse jogar futebol eu não poderia estudar, ou teria que estudar à noite, eu falei, então eu não vou seguir essa carreira, eu vou continuar estudando, né? Naquele momento, já com praticamente 13 para 14 anos, eu fiz um primeiro concurso para aeronáutica, para tentar entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Eu tive um êxito na prova, entretanto, na parte de classificação, eu acabei não conseguindo ir fazer o curso, que seria o referente ao 2º grau na Força Aérea, o início da carreira de um oficial. E resolvi, então, seguir na escola, na escola pública, né, em São Paulo, e fazendo a escola pública, eu teria muita dificuldade para poder, então, realizar o meu sonho, que era ser oficial da Força Aérea. Então, eu tive a oportunidade, né, meu pai, com muito sacrifício, me conseguiu que eu fizesse um curso pré-vestibular, a gente chama em São Paulo de fazer um cursinho, né, cursinho pré-vestibular, para que eu pudesse me preparar, então, para tentar ser oficial da Força Aérea, né? Nesse meio do caminho, eu acabei tendo alguma habilidade, como sempre tive habilidade esportiva, acabei trocando o futebol pelo voleibol, né? Treinando em várias equipes, treinei em São Paulo no Banespa, treinei no Adote um Atleta em São Paulo, e aí fui me dedicando ao esporte, mas principalmente ao estudo para que eu pudesse me tornar o oficial da Força Aérea, né? Nesse período, né, em que eu morava em São Paulo com a minha família, um caso que aconteceu e que foi emblemático na minha vida lá para frente, foram 2 situações. A primeira, o estudar em colégio público, e desde pequeno eu pensava, bom, se eu estudar sempre em colégio público, se um dia eu chegar em algum lugar, eu tenho um desejo de poder devolver ao público um pouco daquilo que eu ganhei, né, com esforço, mas com sacrifício de toda uma população que paga os seus impostos e que vê as pessoas tendo uma conquista na coisa pública. A segunda coisa que foi muito importante na minha infância, na minha juventude, é porque na frente da minha casa morava uma senhora que se chamava Dona Maria e era conhecida em todo o bairro como a Dona Maria do Barraquinho, porque ela morava num barraco. Como eu frequentava o barraco dela, onde ela morava com os filhos, eu conhecia ela na frente da minha casa, eu via que na casa dela ela não tinha piso, na verdade eu dizia que não tinha chão. E em determinado momento, voltei para minha casa, para minha mãe, era uma casa simples também, simplória, mas tinha um piso, né? Tinha lá um chão, um cimento. E aí eu perguntei para minha mãe por que a casa da Dona Maria, do barraquinho, não tinha chão, e a nossa tinha, pelo menos o chão, né? E aí a minha mãe me disse, didaticamente, meu filho, a Dona Maria tem uma série de dificuldades e tal,
mas é assim mesmo e tal. E eu disse para minha mãe assim, mãe, o dia que eu for jogador de futebol, eu vou dar uma casa para Dona Maria. Para Dona Maria ter chão na casa dela, já que ela mora num barraquinho. Bom, quis o destino que o futebol, eu fiz então o teste para o São Paulo, acabei passando, mas com as dificuldades, aquela questão de estudo, eu via que eu não ia conseguir estudar muito difícil. Eu falei, olha, não vou seguir essa carreira e vou seguir estudando. Muito bem. Me esforcei, tentei fazer o concurso para a Força Aérea, né, para ser oficial da Força Aérea. É um concurso a nível nacional, infinitamente mais difícil do que aquele que eu tinha tentado fazer para ir para fazer a EPICAR, que seria o segundo grau. E aí eu então estava fazendo um concurso, me preparando para fazer um concurso para a Academia da Força Aérea, né, para ser oficial da Força Aérea. Muito bem. A luta foi muito grande, né? E nesse período, né, eu tive a felicidade, isso eu já estou falando há 37 anos atrás, eu tive a felicidade de conhecer aquela que hoje é minha esposa, né, a Missuri, né, que a gente já namorava antes da questão, quando no pré-vestibular, e depois a gente acabou, ela, galgando o êxito no vestibular da Universidade de São Paulo para ser enfermeira, e eu acabei galgando o concurso para ser oficial da Força Aérea em Pirassununga. Então nós tivemos que ficar 4 anos ela em São Paulo e eu em Pirassununga, e com as viagens aí, que a gente dizia que era uma vida de cadete, já que eu me tornei um cadete na Força Aérea lá em Pirassununga, São Paulo. Desse ponto, eu então, na academia, entrei lá para fazer um curso, fui aprovado para fazer um curso como oficial aviador, né, para ser oficial aviador. Eu acabei no meio do curso vendo que existiam outras situações, outras possibilidades, e no final então dos 4 anos, né, eu acabei me formando oficial do curso de infantaria, né, até porque era uma área que tinha a parte de educação física, a parte de formação de soldado, e era uma coisa que me parecia, né, uma coisa que tinha mais a ver comigo, do que ser um oficial aviador ou um oficial de intendência, que era outra possibilidade. Dessa situação, veio aí um primeiro ponto bem interessante, eu chamo de um ponto de inflexão, né? Porque quando a gente se formava na academia, e a Missuri estava se formando na Universidade de São Paulo, eu tinha que, surgiram as vagas para onde que eu poderia ser transferido da academia. Então, pelo Brasil todo, diversas vagas, Manaus, São Paulo, Belém, Porto Velho, Boa Vista, várias possibilidades. E numa dessas possibilidades, né, São Paulo, e uma outra possibilidade, Florianópolis. Eu confesso que, como eu ia me casar com a Missuri uma semana após a minha formatura, eu naturalmente pensei, não, eu vou desejar ir para São Paulo, já que eu ia me casar em São Paulo, né? Então seria mais fácil eu já ficar em São Paulo, começar minha vida em São Paulo, conhecer tudo. Entretanto, por uma questão de uma classificação, que é a nossa sequência de antiguidade, que a gente chama lá no quartel, na base aérea, na Força Aérea, acabou que eu tinha uma pessoa na minha frente e essa pessoa acabou escolhendo ir para São Paulo, né? Alguns colegas até tentaram demovê-lo da ideia, mas não adiantou. Ele queria ir para São Paulo, ele estava na minha frente, ele foi para São Paulo. E aí me restou o Brasil inteiro para escolher, né? Como naquela época não tinha telefone celular, tudo era difícil com o telefone, eles colocaram as vagas no quadro lá, no quadro negro lá, né? O giz lá, escreveram as vagas. E tinha lá Porto Velho, São Paulo a pessoa já tinha pego, mas Rio e tal, e uma das vagas, Florianópolis. Bom, o que eu fiz? Acabei pedindo que um colega fizesse um contato com a minha namorada, né, minha noiva, né, a Missuri, lá em São Paulo, na USP, e perguntaram para ela, as vagas que existem são essas, você tem alguma preferência? E ela então disse, olha, eu conheço Florianópolis, então eu aqui, se eu puder optar, acho que Florianópolis seria interessante. E assim, eu, sem conhecer Florianópolis, nem saber que Florianópolis tinha uma ponte, nem que tinha praia, nem o que tinha, eu acabei vindo parar em Florianópolis, então, sobre essa situação, né? Chegando em Florianópolis, fomos muito bem acolhidos pelos pais de um determinado oficial que era amigo nosso, né? Até tivemos, neste momento, um momento muito difícil, porque um outro irmão desse oficial teve um acidente, acabou falecendo em Manaus, nós encampamos aqui o apoio à família, e assim foi a nossa chegada em Florianópolis, né?
Então, nesse primeiro momento, chegando em Florianópolis, eu, na base aérea de Florianópolis, que eu também não sabia nem que existia, e também a Missouri, nesse primeiro ano, continuava mais um ano fazendo uma especialização em obstetrícia lá na USP. Então, nós ficamos mais um ano de cadete, indo para São Paulo, ela vindo para Florianópolis, e assim foi a nossa primeira rotina. Como, então, eu tinha aquelas habilidades de ser atleta de futebol, né, e de voleibol, então, e juntando com aquela situação que eu sempre quis devolver um pouquinho para a coisa pública, então cheguei na base aérea, claro, aspirante oficial, não conhecia nada, eu comecei a pensar como é que eu poderia começar a devolver um pouquinho para o público, já que eu fiz tudo, escola pública, a academia foi pública, e eu queria devolver um pouquinho para a população. E a primeira forma que eu achei foi vendo os dependentes dos militares, né, os filhos dos militares, a gente chama de dependentes no quartel, e comecei a ver com os filhos militares, meninos e meninas, e comecei a montar, então, na minha cabeça, do meu jeito, uma escolinha de vôlei, né, e depois de futebol para os dependentes, para os filhos dos militares. Bom, teve dia de nós estarmos dentro da base aérea, onde temos um hangar lá, que é um ginásio de esporte, com 80 crianças lá num treino. Era muita gente, né? Hoje, graças a Deus, boa parte desses jovens hoje estão espalhados aí pela cidade, estão pelo mundo aí, né? Tem gente boa nos Estados Unidos, na França, né? Esses alunos meus que eram do tempo dos filhos dos militares. Bom, comecei a fazer esse projeto, né? Era muita gente. Nós tínhamos um projeto com jovens, tinha um projeto com adultos, tinham famílias de militares que os pais tinham morrido, que eles não tinham outra oportunidade que não fosse participar daquele projeto. Então era feito à noite na base aérea, fora do expediente. Durante o expediente, cumpria a minha missão, e fora do expediente à noite eu fazia essas aulas de escolinha para essas modalidades, essas categorias. Muito bem. Assim fomos caminhando durante 10 anos. Então, praticamente, do ano de 89, né, que foi assim que eu cheguei na base aérea, até o ano de 2000, praticamente foi esse trabalho que foi realizado. Mas eu tinha na minha mente que, mais do que fazer um projeto lá para os filhos dos militares, para os dependentes, eu deveria fazer alguma coisa para alguém daqueles que mais precisavam, né? Até porque eu lembrava lá da Dona Maria do Barraquinho e das pessoas que moravam na comunidade em São Paulo, que naquela época muitas vezes se chamava de uma favela, né? Que era lá chamado de Coreia, hoje se fala uma comunidade. Então eu lembrava daquilo, lembrava dos meus colegas, eu tinha uma condição melhorzinha, mas eu pensava, como é que eu posso ajudar aqueles que são mais desfavorecidos? O que eu fiz? Né? Cheguei para o comandante da base aérea, né? E disse, comandante, nós temos aqui a base aérea, nós temos aqui o ginásio, nós temos o campo. Será que eu poderia, nos finais de semana e à noite, fazer umas escolinhas aqui de esporte para a garotada da comunidade, das comunidades vizinhas, particularmente a comunidade da Tapera e algumas também crianças do Carianos, sendo que a grande massa da Tapera, por quê? Né? Muitas vezes não conseguiu entender isso. É porque a Itapera, que hoje tem cerca de 20 mil habitantes, era classificado como o menor IDH da cidade, né? Então, e o Cariano sempre foi uma região com um nível econômico e financeiro muito menor, né? Com muito pouca comunidade desfavorecida. Muito bem. Então, tive a ideia e fui na escola, porque nós temos uma escola chamada Tenente Almac, que fica na fronteira da base com a Tapera, dentro da área da base. Fui na diretora, a diretora Ivani, e falei, diretor, assim, eu estou querendo fazer um projeto na minha cabeça, quero devolver um pouco para a coisa pública, e eu queria saber se eu posso falar, divulgar com a senhora, que posso dar aula de vôlei, de futebol, gratuitamente, voluntariamente, dentro da base. O comandante já me autorizou, então eu gostaria que se a senhora pudesse divulgar para mim. Bom, o primeiro momento foi de uma frustração muito grande, porque eu voltei novamente na escola e perguntei para a diretora se alguém tinha se interessado em participar dos projetos. E ela me disse, para minha surpresa, até para minha frustração, que ninguém. Eu falei assim, nossa, mas será que minha ideia é tão ruim assim, né? Tão ruim assim? Bom, diretora, será que eu poderia passar nas salas, explicar um pouquinho melhor a situação? Bom, eu passei nas salas e qual não foi a minha surpresa, como quase 500 crianças pediram para participar do projeto. Era muita gente, então naturalmente em função da minha informação mais detalhada como funcionava, e eu me lembro muito bem
quando na reunião, agora eu reuni todo mundo, reuni os pais, e uma mãe, eu lembro de um aluno que tem o mesmo nome que o meu filho, que é Bruno, ela perguntou para mim, ô Tenente Paixão, lá à época, Tenente Paixão, se o meu filho quiser estar no projeto aí, mas daqui a 5 anos, o senhor considera que ele vai estar? Aí eu pensei, pô, mas ela jogou meio pesado, 5 anos é bastante tempo. E eu disse para ela assim, olha senhora, que depender de mim, eu posso garantir para a senhora. É claro que eu dependerei sempre do comandante da base deixar a gente usar as instalações. Muito bem. Assim foi caminhando e o projeto iniciou com aulas de vôlei e futebol. Assim que eu estava dando aula de vôlei, trocava de roupa, dava aula para um final de semana e à noite, um determinado militar, né, que era faixa preta em karatê, né, o suboficial Estivales, um dia falou para mim, ô tenente, eu sempre quis fazer um projeto assim, eu poderia abrir também para o projeto a modalidade de karatê? Eu falei, olha, cara, seria um prazer aí, porque eu estou aqui sozinho e tal, então tá, o karatê. Depois tivemos na modalidade, profissionais na modalidade de judô, de karatê já tinha sido o Estivales, de dança, de basquete, de basquetebol, de capoeira, né? E uma brincadeira que eu sempre fazia em casa é que sempre surgiu uma modalidade nova. Até tênis nós tivemos trabalho lá com a garotada da Tapera. Então cada vez foi ampliando mais. Bom, os números foram crescendo de uma forma muito grande, até um dia que nós recebemos um contato, né, da equipe da Rede Globo, em que estavam dizendo para a gente que eles queriam fazer uma matéria com a gente sobre os projetos sociais que eram feitos na base aérea. Né? O nosso projeto chamado Caravana do Ar Esporte Clube. Bom, esse projeto, ele também acabou ganhando o nome de Adriane Toebe Mariano, porque era uma aluna que nós tínhamos, que tinha 14 para 15 anos, que acabou tendo um câncer de tireoide e acabou falecendo rapidamente. Eu e a Missuri tivemos ela como enfermeira, tivemos que cuidar de todo o trâmite da situação para a família, e acabamos colocando o nome da Adriane Toebe Mariano. Seguimos então no projeto, e projeto de futebol, de vôlei, garotada e tudo mais, festa de Natal, festa de Páscoa para aquela garotada. E aí aconteceu um fato interessante. Nessa gravação, que foi feita por Fantástico, eles acabaram escolhendo um garoto, né, que se chamava Romário, para que pudesse ter Romário, tinha um Romário da seleção, então escolheram o garoto Romário para se fazer ali a história sobre o projeto. Esse garoto Romário, ele morava na Tapera, estudava na Tenente Almac, uma família, ele, a mãe e 2 irmãs, o pai já estava ausente, e aí nós fomos fazer uma visita, tanto na escola para fazer a filmagem, quanto também na casa dele. Quando nós chegamos na casa desse Romário, que era um dos meninos do projeto, né, nós deparamos com um barraco todo alagado, muito mal acabado, chovia mais dentro do que fora, e eu confesso que eu olhei aquele barraco e me veio à mente a casa, o barraco da Dona Maria. Dona Maria do barraquinho, que morava na frente da minha casa em São Paulo. E eu falei assim, poxa vida, lá atrás eu prometi que eu ia fazer uma casa para Dona Maria do barraquinho, mas eu acabei não seguindo a carreira de futebol e não fiz a casa. Né? Eis que numa conversa com a minha mãe, olha, a Dona Maria do barraquinho morreu. E eu falei assim, poxa vida, a Dona Maria do barraquinho morreu, claro que os filhos já tinham acolhido, ela já não morava mais ali, mas eu fiquei com aquela dívida com ela. E eu pensei assim, olha, será que eu consigo fazer uma juntada de pessoas, né, para que eu possa propiciar uma casa decente para a Dona Eliana e para o Romário e para as 2 irmãs? E assim eu comecei a falar com vários parceiros, vários amigos, vários empresários, que eu conhecia até em função lá da base aérea, e cada um foi colocando um tijolinho, né? Como, por exemplo, a Dona Alice Kirter colocou um tijolinho, né? O Guga colocou um tijolinho, o seu Antônio Queires colocou um tijolinho, e assim várias pessoas colocaram um tijolinho, e nós conseguimos, então, fazer uma casa de alvenaria decente para a Dona Eliana, para as crianças, né? E eles passaram, então, a morar ali, e entregamos essa casa numa véspera de Natal, toda decorada, toda com todos os móveis, com tudo dentro, né? Então, com muita dificuldade, mas a gente conseguiu fazer isso. Então, esse foi um ponto interessante. Que ponto importante foi para mim? Me mostrou
que naquela comunidade da Tapera existiam várias famílias naquela condição da Dona Eliana ou do Romário. Então, eu comecei a ficar, então, como eu costumo dizer, com o meu radar ligado, e daqui a pouco surgiram outras situações. Uma situação de uma senhora sozinha, viúva, o marido faleceu, com 2 filhos deficientes. Uma senhora vinda de Minas Gerais com o marido, com 5 filhos, que também num barraco. Um senhor que teve a perna amputada num barraco. Uma senhora que chamavam de Casa Monstro, a Dona Maria, a Casa Monstro. Era um barraco que chamava de Casa Monstro e foi uma brincadeira maldosa, na verdade, em relação àquele desenho. Então, cada situação dessa foi se transformando num combate, uma missão da gente transformar a vida dessas pessoas, né? No final dessa história das casas, nós chegamos a fazer 11 casas na Tapera para pessoas carentes e mais 2 casas no Morro do Mocotó, que foi uma expansão depois de tanto tempo. Então, essa missão foi uma missão bem interessante. Outra situação muito interessante dos projetos é que as crianças eles não estavam acostumados com uma série de situações. Então, uma coisa de organização, até de como comer, como ir ao banheiro, tinha uma série de coisas que eles tinham dificuldade. E aí, o tempo foi passando, e o que aconteceu? Uma vez um jovem participante do projeto, já estava com a idade de 17 para 18 anos, ele chegou e falou para mim assim: ô capitão, eu era capitão, ô capitão Paixão, eu me alistei, né? Eu me alistei para servir as Forças Armadas. Tu se alistasse? Você era menino, então vou fazer 18 anos, eu me alistei. E aí aconteceu um ponto muito importante, né? Eu observei que vários daqueles meninos que estavam na Tapera, que estavam sujeitos a cair num mundo errado, esses meninos poderiam ter uma oportunidade dentro da base aérea. E aí nós começamos a fazer um processo de seleção para servir, e todos aqueles que moravam na Tapera passaram a concorrer na base aérea. Exame médico, tudo tinha direito. E mais de 500 meninos hoje, né, no ano de 2020, viraram soldados da base aérea. Foram recrutados para dentro da base aérea e não foram recrutados em outro local. Então nós fomos mais rápidos e talvez mais inteligentes. Tivemos uma boa perspicácia. Eles já estavam lá dentro, conheciam tudo, aprenderam, botaram uma farda e viraram soldado da base. E aí desconectaram de fazer um caminho tortuoso. Essa foi uma situação bastante importante. O número de crianças passou de mais de 7 mil crianças, participaram em todos esses projetos. Então, esse foi uma parte do projeto, da parte desportiva que aconteceu. Um tempo passou, né, diante de toda essa coisa interessante e positiva, né, nós tivemos um contato com o Ministério do Esporte, que tinha um projeto para ser implementado chamado Segundo Tempo ou Forças no Esporte, né? Um projeto mais audacioso um pouquinho. Por quê? Esse projeto seria desenvolvido dentro do horário do expediente da base no contraturno escolar, não mais à noite, nem no final de semana. Teriam algo mais para as crianças. Com detalhe, eles teriam alimentação, teriam material desportivo, teriam uniforme, né, lanche, tudo isso aí de apoio para eles, e que seria muito importante para eles. Então, o comandante, à época, abriu a possibilidade, eu fiz toda uma engenharia reversa para poder adaptar as crianças lá dentro com a rotina dos militares, e então nós começamos a ter lá o projeto Forças no Esporte, né, que surgiu na base aérea no ano de 2005 e perdura até hoje lá na base aérea, né. Esse escopo desses projetos acabou fazendo com que eu tivesse dentro da base aérea, assim, qualquer projeto social que surgisse ali, vamos conversar com o Paixão, que o Paixão tem um conhecimento aí, tem uma empatia com as pessoas, e acabou que surgiu uma situação muito inusitada, né? O comandante da base me chamou lá numa determinada reunião, em que estava lá a dona Alice Kirten, né, mãe do nosso tenista Guga Kirten, que tinha o filho Guilherme, que hoje nos deixou, né, faleceu, o Guilherme. Mas qual era a proposta? Paixão, o comandante me disse: Paixão, tu tens que pegar. Esse pessoal veio aqui, que eles querem fazer uma colônia de férias
da APAE e da Fundação de Catarinense de Educação Especial dentro da base aérea. Pô, mas, comandante, como é que nós vamos fazer isso? Dentro da base aérea, pessoa com deficiência, nós não temos acessibilidade? Bom, nós conversamos, eu saí com eles conversando, e nós chegamos a um denominador. Eu dei uma dica, olha, vocês podem pedir para fazer a coisa aqui dentro, mas peçam mês de janeiro. Por quê? Porque a minha área na base era da infantaria do batalhão. E no mês de janeiro, a gente não tinha soldado. Era um momento que as turmas tinham se formado. Então, o alojamento estava vazio. Então, nós podíamos acolher as pessoas com deficiência. Assim foi feito, né? Passados hoje, praticamente, 25 anos dessa colônia de férias. O único local no Brasil em que as Forças Armadas, particularmente a Força Aérea, abriga alunos com deficiência dentro da base aérea, dentro do quartel, fazendo atividades diversas, acampamentos militares lúdicos, naturalmente, com diversas coberturas da mídia aqui local e nacional, porque é uma coisa totalmente inédita. Então, mais uma vez, eu passei a ter o trato, tanto na questão lá da parte da colônia de férias, como também bastante engajado, me tornei o responsável também pela Feira da Esperança, ou seja, pela barraca da base aérea na Feira da Esperança. Então, esse trajeto social ele foi muito forte, naturalmente. Né? A minha carreira, eu fui sendo promovido, eu virei capitão, eu virei major, fui fazendo os cursos, fui para o Rio de Janeiro. E no ano de 2008, eu fui para o Rio de Janeiro e fui fazer um curso lá de Estado-Maior, ou seja, para que um dia eu pudesse ser coronel, né? Sendo que só retornando um pouquinho, em 1993, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Educação Física do Exército, em que eu me tornei professor de Educação Física. Além da parte pragmática, que eu já era esportista e atleta, eu me formei em professor de Educação Física. Então, voltando em 2008, eu acabei sendo transferido para o Rio de Janeiro, e o que ficava na minha cabeça era a seguinte questão: quem vai tocar os projetos sociais na minha ausência? Era uma questão muito pesada, muito envolvimento. E eu fui para o Rio de Janeiro, onde dificilmente eu teria chance de voltar para Florianópolis. Mas, né, o Papai do Céu lá em cima nunca desliga, está sempre atento, conseguiu fazer uma mágica para que eu voltasse para Florianópolis. Poucos acreditavam. Foi feito abaixo-assinado, assinado por várias pessoas, entidades aí da cidade, né, me pedindo que eu voltasse. E eu acabei com o pedido de algumas pessoas e a empatia de muitas pessoas, e eu consegui voltar para Florianópolis. Muito bem. Então, continuando os projetos na volta para Florianópolis o tempo todo, o projeto Força no Esporte, o projeto Adriane Toibo Mariano e o projeto APAE, tanto da colônia de férias quanto também da barraca da Feira da Esperança. Todo ano a gente ali. Muito bem. Seguindo um pouquinho mais, e naturalmente dentro da hierarquia militar, eu fui mais uma vez sendo promovido e chegando na posição, no cargo de major. Muito bem. Nessa situação, aconteceu um ponto de inflexão, né, mais um, né, a gente sempre bastante atento aos sinais, em que eu fui promovido, eu seria promovido a tenente-coronel. Muito bem. Nesta promoção a tenente-coronel, eu confesso que eu acreditava naquele momento que eu não seria mais transferido, porque faltava muito pouco tempo para completar a minha carreira militar, né? Então, eu seguiria nos projetos ali, estaria tudo certo. Entretanto, uma determinada autoridade, né, lá de Porto Alegre, lá de Canoas, definiu, né, e no meio militar, definido a missão dada, a missão cumprida, foi definido que eu seria transferido para Canoas. E eu confesso que foi uma situação bastante complicada na minha cabeça, por alguns motivos. Primeiro, porque a minha família, a minha esposa, sendo uma enfermeira de carreira aqui em Florianópolis, ela ficaria aqui, a minha família ficaria aqui com meus filhos também estudando, fazendo vestibular e tudo mais. E eu, na verdade, indo para lá, além da distância da minha família, a grande preocupação, os meus outros 6 mil filhos, né, qual seria o destino deles, se não tivesse ninguém para assumir o projeto. Bom, como não teve outro jeito, eu realmente tive que seguir no ano de 2000, início de 2011, início de 2012, para Canoas, né? Então, fui para Canoas,
transferida, minha família aqui, final de semana viajando, pegando ônibus para cá, pegando ônibus para lá. E me lembrava daquela vida de cadete lá de São Paulo, no começo, só que era um jovem, eu já estava mais velhinho. E aí, numa dessas vindas para São Paulo, para Florianópolis, né? Um ex-soldado chegou para mim e falou: coronel, os projetos sociais, coronel, como é que vão ficar com o senhor distante? Eu falei: olha, cara, é uma preocupação que eu tenho, mas eu não tenho muito o que fazer, porque eu sou militar de carreira, eu tenho que ir para lá determinado e não tenho para onde passar. Então ele me disse assim: coronel, o senhor não quer dar uma conversada com uma pessoa que eu conheço, que se chama Jean Loureiro, que é um secretário de Estado do prefeito Dário Berg? Eu disse assim: olha, amigo, eu não sei, porque eu sou militar de carreira, conversar nessa questão política, a gente não é autorizado, mas uma conversa informal, fora do expediente, não tem problema. Fui lá, conversei então com o secretário Jean, que eu nunca tinha visto na minha vida, e ele disse: olha, eu vou tentar fazer com que você seja cedido aqui pela Força Aérea para o município de Florianópolis. Nesse meio do caminho, né, nós conversamos, eu fui transferido para Canoas, né? Confesso que fiquei aguardando esse documento por muitos meses, porque tinha que tramitar, ir até Brasília e tal. Ele foi feito, o prefeito Dário efetivamente fez essa situação, e tempos depois, mais ou menos pelo mês de maio de 2012, chegou esse documento lá em Porto Alegre, lá em Canoas, né, Rio Grande do Sul. Quando chegou esse documento, um militar me avisou, um suboficial, né, já que meu pai, eu sempre tive muita proximidade com os militares, principalmente os graduados, os sargentos, os cabos, os soldados. Um suboficial me disse assim: coronel, eu tenho uma boa notícia para o senhor. A boa notícia é que o documento que o senhor estava aguardando chegou. Eu falei: nossa, que bom, né? O documento chegou, então, quem sabe vou ter uma chance. Só que eu tenho uma má notícia. O brigadeiro que é o responsável pela sua vinda para cá já mandou responder que a negativa, ou seja, não vai liberar o senhor para o senhor ser cedido para a Prefeitura de Florianópolis. Bom, posto isso, a coisa praticamente ficava finalizada, ou seja, eu teria que então ficar até o final da minha carreira em Canoas, para poder depois se juntar à minha família, e muito provavelmente esses projetos que eu tocava, eles iriam sucumbir, já que eu estava à frente, né? Como o pessoal brincava, que eu era o pai dos projetos. Muito bem, voltei a Canoas, voltei a Florianópolis, e aí em determinado momento, né, numa sugestão tanto do então secretário Jean como desse ex-soldado, eles sugeriram assim: olha, coronel, nós temos um jeito para o senhor poder voltar para Florianópolis. E eu falei assim: olha, mas esse jeito deve ser um jeito muito mágico, porque lá a hierarquia é disciplina, eles mandaram e eu vou ter que ir, não tem como voltar. E aí eles disseram: coronel, tem um jeito. Se o senhor for candidato a vereador e se o senhor se eleger, o senhor fecha a sua carreira e o senhor, por lei, o senhor volta para cá. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca fui político, a gente, militar de Forças Armadas, enfim, nem pode falar sobre isso. E fui embora. Daquela conversa, fui embora. Eu fui para Canoas, né? Estava lá lotado em Canoas. E eu confesso que até disse à minha esposa que eu fiz uma arte, né? Que foi o seguinte. Eu pensei assim: eu estou aqui sozinho, minha família está lá em Florianópolis, os trabalhos estão lá, os projetos estão lá, eu acho que eu sou mais importante em Florianópolis. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma arte. Eu vou ligar para algumas pessoas em Florianópolis, e aí tem uma passagem muito engraçada, porque como naquela época o telefone não era liberado como é hoje, né? Então para eu ligar de Florianópolis, de Canoas para Florianópolis, seria uma fortuna eu ligar para tantas pessoas. Então o que eu fiz? Como tinha aquela situação, a época da TIM, que você ligava o TIM para a TIM e aí não pagava, eu fiz uma relação de pessoas, começava às 6 horas da tarde e fui identificando quem era TIM, antes de eu ligar. Então, podia ser o meu melhor amigo, mas se não fosse TIM, eu não ia falar com ele. Eu selecionei 150 pessoas e lá de Canoas eu ligava, das 6 da tarde, das 18 horas até as 22. Ia falando. E eu confesso que no começo da minha consulta eu coloquei 10 pessoas daqueles de TIM, que eram pessoas muito duras, muito firmes. Pessoas que eu sabia que iam me dizer
na tampa, não iam mandar recado o que elas pensavam. E eu pensei, bom, eu vou perguntar para essas pessoas, elas vão dizer para mim para eu não participar, porque não tem nada a ver, e eu desisto dessa ideia e acabou. E eu vou ficar aqui até o final da minha carreira. Para minha surpresa, essas 10 pessoas disseram que eu tinha que participar, porque tinha muita gente que dependia de mim em Florianópolis. E comecei a falar com outras pessoas e acabei ligando e falando com 150 pessoas informalmente, dizendo da situação, e cada um incentivava. Nenhuma pessoa disse para eu não participar, todo mundo disse que eu tinha que participar. Muito bem. Feito essa enquete informal, eu voltei para Florianópolis e falei com a minha esposa que tinha essa situação com a minha família e que não tinha outro jeito. Se eu podia tentar ou não, mas era o único jeito. Ninguém gostou muito, foi complicada a conversa, mas eu consegui, digamos, uma possibilidade de participar. Eles aceitaram que eu participasse. Muito bem. Pela lei, né, o militar da ativa que eu era naquele momento, eu tinha 3 meses para poder ficar fora do quartel e tentar numa campanha eleitoral. Naquele momento eram 3 meses, agora são 45 dias, para que eu pudesse tentar ter o êxito, para que eu pudesse voltar para cá, ir para a reserva da aeronáutica, proporcional, que é o previsto na lei, e continuar com a minha família e, fundamentalmente, também com os projetos sociais. Bom, quis o destino que eu vim para cá, com a mochila nas costas, sem conhecer nada de política, absolutamente nada, batendo de porta em porta, sem gastar um tostão, só falando com os amigos. O Papai do Céu, mais uma vez, eu vou botar a minha mão aqui na cabeça desse rapaz, e me fez ser eleito vereador em Florianópolis, né? Chegou a ser até engraçado quando isso aconteceu, porque eu não esperava, não sabia como é que pudesse acontecer. As pessoas, os comentaristas, ninguém me conhecia, né? Era um paraquedista que pulou e ninguém conhecia. Depois começaram a pesquisar, ver que tinha os projetos sociais, que muita gente tinha sido engajada, muita parte social foi feita, e aí eles começaram a entender, talvez, por que eles tinham me dado uma oportunidade, né? Uma senhora disse uma frase muito importante para mim nesse dia. Coronel, o senhor está pedindo para a gente ajudar o senhor ajudou a gente, agora o senhor está pedindo para a gente ajudar o senhor para continuar ajudando a gente. Eu falei, olha, a senhora foi muito, muito precisa, exatamente, muito cirúrgica, é isso mesmo. A minha intenção, se vocês puderem me ajudar a voltar, para continuar ajudando a comunidade. Bom, diante disso, né, houve toda uma comemoração, uma euforia das pessoas porque eu consegui voltar. Terminei a minha carreira na Força Aérea. Não pude ser promovido por 6 meses ao próximo posto, que seria full coronel, e tive que sair, então, como tenente coronel, né, com 29 anos de serviço, para que eu pudesse voltar aqui, para poder continuar com a minha família e poder manter os projetos sociais que eu tinha a certeza que tantos precisavam de mim. Bom, continuei então nos projetos, me elegi então vereador, voltei para Florianópolis, procurei durante esses 4 anos na Câmara fazer tudo o que eu podia. Se qualquer um quiser olhar o meu Facebook naquele de 2013, 2016, era uma coisa frenética, correndo para lá, correndo para cá, sem e-mail praticamente nenhum, com uma gestão municipal muito difícil, muito complexa. Eu brincava que um recruta, né, nunca tinha, um militar de Forças Armadas, passar a entrar numa Câmara de Vereadores, uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu estava acostumado. E procurei, como sempre, combater o bom combate, não fiquei pegando cargos públicos para amigos, para nada disso, fiz tudo o que eu podia fazer, dormi muito pouco, trabalhei muito, mas com muita dificuldade conseguimos algumas coisas. Conseguimos algumas coisas de iluminações para algumas áreas, né? Conseguimos que projetos fossem multiplicados, conseguimos algumas ruas que pudessem ser calçadas, com toda a dificuldade. Foi um período muito difícil. Qualquer um que olha a história de Florianópolis, de 2013 a 2013, período muito difícil, né? E aí eu fiz a minha missão, cumpri a minha missão mais uma vez, né? Quis o destino, né? Porque quem sabe mais é quem está lá em cima, que eu participasse do processo de reeleição, não fosse reeleito,
E o mais curioso, né, que o prefeito, o Jean, né, aquele então secretário do governo Dário, que participou da eleição que eu fui eleito vereador, ele não foi eleito prefeito e eu fui eleito vereador, né? E quis o destino, então, que em 2016 para 2017, o Jean, então, galgasse, conseguisse vencer como prefeito e eu, infelizmente, não consegui ser vereador para a gente poder fazer a nossa dupla aí, né, uma dupla dinâmica. Não foi possível. Bom, fiquei aí 2 meses ali na minha pseudo-reserva, né, que eu pensei, mas agora eu vou descansar. Quando então, agora, prefeito Jean me chamou e me disse assim: Paixão, eu preciso de alguém para fazer o gerenciamento de 50 milhões por ano na iluminação pública de Florianópolis. Eu preciso de alguém que eu tenha certeza que vai aplicar os investimentos, que vai ser correto nas ações. Eu fiquei muito lisonjeado e falei: prefeito, eu não tenho conhecimento nenhum na área, mas o lema é o de sempre: missão dada é missão cumprida. Vamos até o Centro de Saúde do Campeche, onde foi feita toda a iluminação de LED. Agora no Conselho Comunitário da Tapera, tudo iluminado e mais seguro. Estamos agora na Avenida Pequeno Príncipe, no Campeche, caminhando para a praia, totalmente iluminado de LED, e retornando pela Avenida Pequeno Príncipe, toda em LED, a ciclovia, então todo muito bem iluminado e bem seguro para os transeuntes. No Centro de Saúde da Tapera também todo iluminado. Já na beira-mar continental, com os parquinhos, academias e arenas de esporte totalmente iluminadas e seguras para a prática do desporto. Estamos agora no Parque de Coqueiros, que teve a sua iluminação toda revitalizada para maior conforto e segurança dos usuários. Realmente, tudo modificado, tudo novo na iluminação do Parque de Coqueiros. Chegamos agora na Praça do Carianos. Toda a iluminação de LED, dando um conforto e segurança para todos os moradores e usuários dessa praça que ficou belíssima aí no bairro do Carianos. Chegamos no Parque da Luz, no centro da cidade. Parque que por muitos anos era totalmente escuro, era o Parque do Breu. E agora se tornou o Parque da Luz, conjuntamente com a Ponte Hercílio Luz e todo o entorno. Inclusive com as passarelas todas iluminadas, dando mais conforto e mais segurança para todos os moradores daquela região e aqueles que frequentam. Estamos agora na Praça do Jardim Atlântico, uma área belíssima, próximo ali à Escola de Aprendiz de Marinheiro, com vários prédios ao seu redor, que realmente carecia de uma melhoria de segurança. E a iluminação tornou aquela área frequentável pelos moradores, já que deu segurança e acessibilidade para essas pessoas poderem utilizar essa área pública tão bonita. Agora chegamos à Jurerê Internacional, às ruas Jurerê Internacional, todas iluminadas, com a iluminação adequada para a melhoria de segurança dos moradores daquele bairro. Já na Daniela, tivemos a modificação de todas as luminárias de todas as ruas do bairro, tornando todas as áreas bem mais seguras e adequadas. O acesso à Daniela e o acesso à Jurerê Internacional, também muito importante para a segurança dos moradores que trafegam por aquela área. Na Vargem Grande foram trocadas todas as luminárias, bem como na rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho. Já na Praça da Rua Bartolomeu de Gusmão, no Carianos, foram instaladas toda a iluminação de LED para a maior segurança dos moradores. Aqui temos o Parque dos Cachorros de Coqueiros bem iluminado. Iluminação das cabeceiras da Ponte Hercílio Luz, todas em LED. Também as marginais da Avenida Beira-Mar Norte, com iluminação de LED em toda a sua área.
Iluminação de LED em todo o entorno do estádio da Ressacada, no Cariano, para maior segurança dos transeuntes. Chegamos no Ribeirão da Ilha, na rodovia Baldissero Filomeno, iluminada em LED, desde o Trevo do Erasmo até a Caíra da Barra do Sul, com as praças também iluminadas em LED. Revitalização da área de lazer anexa ao Internacional no Carianos. Iluminação de LED na Rua do Juca, na Rua da Barreira e na Rua da Creche, na Tapera. Chegamos na Praça Esportiva da Tapera, também toda iluminada em LED, trazendo conforto e segurança à comunidade e aos praticantes de atividade física. Passamos pela Escola do Futuro da Tapera, a maior escola municipal de Florianópolis. Iluminação da Praia da Tapera. Iluminação em LED em toda a rodovia açoriana. Iluminação do Ney Zilda Armes. Iluminação da Praça da Panay, juntamente com campo de futebol e parquinho infantil. Iluminação do SEC Tapera. Estamos na Praia dos Açores, tendo a Praia da Solidão ao fundo, ambas iluminadas em LED. Vemos agora a Praia do Pântano do Sul e a Praia da Armação, ambas iluminadas em LED. Estamos na rodovia Parício Ramos Cordeiro, conhecida como Estrada Nova da Tapera. Mudança emblemática para o bairro, totalmente iluminado em LED. Iluminação em LED na Praia do Morro das Pedras. E na rodovia Francisco Tomás dos Santos. Eu abracei, então, a parte da iluminação pública. Confesso que não sabia absolutamente nada, como poucas pessoas sabem como funciona. É paga uma taxa da COSIP, quanto se junta no mês, quanto se junta no ano. Mas falamos aí, para terem noção, em torno de 50 milhões por ano. Bom, a missão era, então, fazer com que nós praticamente trocássemos todo o parque de iluminação de Florianópolis. Uma missão gigantesca. Trocar mais de 17 mil pontos para Florianópolis. Pontos de iluminação. Já por pontos de LED. Né? E aí, naturalmente, esse processo e esse programa, né, foi chamado de Floripa Iluminada. Né? Então, a intenção, fazer com que Florianópolis transformasse a noite em dia. Né? Esse processo foi muito grande. Eu tive o suporte muito forte do consórcio, né? O consórcio que é terceirizado, que faz toda essa parte de iluminação ligada à prefeitura. Né? Pessoas tiveram muita paciência comigo, como o engenheiro Flávio, o engenheiro Luciano, os técnicos, para que eu pudesse aprender e pudesse não atrapalhá-los em desenvolver o projeto Floripa Iluminado. A experiência foi sensacional. Né? Iluminar praças, iluminar áreas de lazer, iluminar campos, iluminar quadras, iluminar arenas, iluminar o Parque da Luz, que na verdade era o Parque das Trevas até então, era um parque do escuro, perigosíssimo. Né? Iluminar o Parque de Coqueiros, o Parque dos Cachorros, que fica lá também perto lá em Coqueiros. Então, foram tantas situações, as arenas da Beira-Mar, Arena da Prainha, Arena em Canasvieiras. Então, ou seja, eu como bom combatente, bom infantaria, rodei essa cidade toda,
subi morro, desci morro, costa de dentro, costa de fora, Tapera, Carianos, enfim, praias. Então a gente conseguiu, graças a Deus, cumprir a missão, né, e transformar Florianópolis, né, à noite em dia. Fundamentalmente, dá muito mais segurança, né? Então eu sempre serei grato ao comandante / prefeito Jean Loureiro, que me colocou nessa missão. Passada essa missão, né, o prefeito disse para mim, numa situação, que ele precisava que eu assumisse em caráter emergencial e urgente a intendência da Tapera, a parte de toda de obras da Tapera, concomitantemente com a direção da iluminação pública que eu já exercia. Muito bem. Fui para mais um desafio, talvez um dos desafios, maiores desafios que eu já tenha passado, não só na minha carreira, mas na minha vida, porque eu fui para Tapera sem ter uma sede, praticamente sem ter nenhum combatente. Depois eu tive um combatente, não tinha onde ficar, não tinha material, não tinha suporte, mas como o velho infantaria não poderia ficar sem fazer nada, nós começamos a trabalhar, começamos a organizar. O prefeito assinou naquele momento a ordem de serviço para 16 ruas que seriam feitas na Tapera, e nós iniciamos isso. Ele assinou a ordem de serviço para ser feita a maior escola pública de Florianópolis, e ele continuou e concluiu ali, enquanto nós estávamos ali, enquanto intendente da Tapera, uma creche que estava abandonada. Além, naturalmente, de mais de 1 milhão de investimento na iluminação pública, nas praias, assim que não só na Tapera, como eu continuava também fazendo os investimentos pela cidade toda, né? No Carianos, Canasvieiras, no Norte e tudo mais na cidade toda. Muito bem. Depois de um período em que o comandante me pediu que desse uma organizada na intendência da Tapera, nós organizamos, adaptamos, administramos, criamos uma sede, né? Ele falou: Paixão, eu preciso de você agora em uma outra missão. Aí eu, prefeito, eu sei que a missão deve ser pesada, não tem missão leve para a infantaria. E ele disse assim: Paixão, a missão vai ser, você tem 2 missões possíveis. Uma, ser superintendente do projeto Bairro Educador, que tinha bastante afinidade com a questão dos projetos sociais feitos lá na base aérea, ou você pegar um desafio muito difícil, que seria me tornar o subprefeito do centro, que teria que gerenciar as obras, as reformas, os reparos e as obras feitas desde o centro da cidade até o Carianos, passando pelo Pantanal, pela Carvoeira, Saco dos Limões, o maciço do Morro da Cruz, né? E também o Saco dos Limões, e chegando até o Carianos. Essa missão foi uma missão muito complexa. Com certeza, das subprefeituras 4 que nós temos, é a que concentra a maior população de Florianópolis, mas desafio dado, missão dada, a missão tem que ser cumprida. Aceitei o desafio, montamos uma estrutura, ficamos nessa estrutura por um bom tempo com muitas dificuldades, montando, organizando, mas passado praticamente 1 ano aí e 6 meses, e 5 meses, a gente conseguiu organizar, conseguiu ter uma tropa, conseguiu estar fazendo os desafios, sempre chamados, atentos, procurando fazer as coisas, e de tal maneira que cheguei com mais essa experiência, essa vivência dentro do Poder Executivo, né? Então, vivenciei como militar de carreira, como Poder Legislativo e agora no Poder Executivo, mais no mundo civil, né? Muitos foram os desafios, nós conseguimos, graças a Deus, alcançar muitas metas também enquanto na subprefeitura, porque uma coisa, volto a dizer, que sempre me chamou a atenção, eu consegui fazer, primeiramente, para todos, mas primeiramente para aqueles que mais precisavam. E graças a Deus eu pude ter essa oportunidade de ajudar muitas comunidades. Às vezes um buraco numa subida, onde daqui a pouco as pessoas não vão conseguir subir para suas casas, canos estourados, problema de drenagem, então só confusão. Mas a gente estava lá lutando e conseguindo atender. Diante disso, mais uma vez, fiquei pela posição de poder, então, mais uma vez, dizer: olha, agora já cumpri a minha missão, já fui
do legislativo, já fui do executivo, da iluminação e agora da parte de obras. Então, quem sabe agora, quem sabe eu poderia ir curtir a minha reserva. Ou seja, poder acordar a hora que eu quiser, fazer as coisas como eu quisesse, tal. Mas quem me conhece, né, que as pessoas que me conhecem, sabem que isso para mim é praticamente impossível, né? Dizer que no ritmo que eu vivo no meu dia a dia, né, que acordo muito cedo, que durmo muito tarde, eu chegar e me ver parado, né, na frente de uma televisão, ou só indo para a sauna, ou só caminhando, isso para mim praticamente não existe, né? Então, o que aconteceu? Eu resolvi, né, me convenceram que talvez eu pudesse ajudar mais uma vez a melhorar a nossa cidade através do Legislativo, né? É uma missão difícil, mais uma vez difícil, né? Eu sei de toda a competência e da disputa que é gigantesca, né? Muito grande, muitas pessoas preparadas, mas a população me pediu para que eu participasse. E eu estou me colocando à disposição como pré-candidato, então, a vereador, né? Ajudando, então, também o nosso pré-candidato também, Jean Loureiro, a prefeito de Florianópolis, e estou à disposição, né? Passei, então, por questão da questão regimental, passei a subprefeitura para o Adriano Miranda, eu chamo de um menino, mas na verdade uns quase 50 anos, mas que foi meu soldado e recruta há 30 anos atrás, uma pessoa da minha mais completa confiança, e eu tenho certeza que vai desempenhar da melhor maneira possível, e eu quero dizer a todos que fiz um breve histórico da minha vida, para vocês entenderem o porquê dos projetos sociais, da onde veio a ideia das casas, de retribuir ao poder público as coisas, e eu continuo da mesma forma querendo retribuir. Enquanto eu tiver saúde, né, enquanto eu tiver persistência, enquanto eu tiver o apoio da minha família, né, eu vou estar à disposição para poder ajudar aqueles fundamentalmente que mais precisam na cidade de Florianópolis, que é a cidade que me abrigou, que me acolheu, e eu tenho meus 2 filhos também que são manezinhos, né? Então, que a gente tem carinho e quer sempre procurar fazer o melhor, né? Então, eu agradeço, né, a paciência de ouvir a história, né? Muitas histórias talvez paralelas existissem, né? Mas essa é a verdadeira história de tudo que aconteceu comigo e como é que eu vim parar, né, hoje no meio público e mais uma vez podendo participar como pré-candidato a vereador por Florianópolis. O meu sentimento, a minha vontade é apenas de ajudar, como sempre foi na minha vida, né? Claro, se as pessoas julgarem que eu posso ajudar, excelente. Se eu não puder ajudar nessa parte, eu vou ajudar em outra coisa. Em algum local eu vou estar ajudando, que eu acho, como diz a minha mãe, é a minha missão. Se falar que é para subir no morro, se passar que é na comunidade, se falar que é para ajudar, com certeza, pode ter certeza mesmo que eu estarei lá, seguindo no bom combate e sempre com o lema de missão dada é missão cumprida. Tá? Obrigado para todo mundo e felicidade para todos.